Giornale Giovanna Felice. Oferecimento: Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo, Imobiliária Prize, Companhia dos Bichos, Bloco Direito, um convite, Tudo em Grãos e Sul Contábil, assessoria empresarial. O Bloco Direito desta edição traz os conhecimentos e esclarecimentos jurídicos da advogada e professora doutora Karen Guinot, formada em Direito pela Unicinos, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e mestre em Direito pela mesma instituição. Possui doutorado em Direitos Humanos e também é doutora em Engenharia pela Universidade Federal de Santa Maria. Professora do curso de Direito da Universidade Luterana do Brasil, campus Santa Maria, instituição na qual foi coordenadora do curso de Direito pelo período de 7 anos. É integrante do Conselho de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Santa Maria, e advogada militante em causas trabalhistas há 24 anos. Estou muito feliz com sua ilustre presença aqui em nossos estúdios. Seja muito bem-vinda, doutora Karen Guinot. Eu que queria agradecer, Giovana, a oportunidade, o prazer, a honra de estar na TV Santa Maria através do teu convite, né? Que é uma pessoa que eu tenho em elevada estima e admiração, e poder compartilhar um pouquinho do que está acontecendo no cenário de hoje, né? Pós-relações trabalhistas, o que aconteceu após a pandemia, né? E outras vertentes também do profissionalismo, da advocacia, que eu tenho muito orgulho da categoria que integro, sabe? Bom, tenho certeza disso. Muito obrigada pelo carinho, e a admiração é recíproca. Doutora Karen Guinot, você que é advogada e professora, qual é a relevância da advocacia para a docência? E de que forma também a docência contribui para o aluno aprovar na prova da OAB? Prepara, né? De que forma ele prepara? Eu diria assim, ó, Giovana, em especial, tá? Por exemplo, nas disciplinas que eu trabalho mais com o pessoal que já está quase saindo do curso, que é a disciplina de processo trabalho. Antes, claro, dou toda a formação na parte de direito do trabalho, sim, onde eles aí galgam a parte teórica para depois aplicar na prática. Então, por exemplo, quando a gente chega nas disciplinas práticas, que são as disciplinas de estágio, essas disciplinas acabam, né, preparando depois para a advocacia, preparando não só para a prova da OAB, mas para um exercício regular da advocacia. Então, o conhecimento que o aluno precisa ter para sair da universidade, né, com ética, porque passam pelas disciplinas de ética também, sim, a formação teórica e depois a formação técnica, que é saber sentar, fazer uma petição, né, clara, limpa, objetiva, com boa fundamentação, com boa argumentação, isso tudo a universidade acaba com certeza preparando. Então, assim, e nas disciplinas de processo é onde eu sinto mais essa questão que a gente bate muito em cima, claro, né, porque a parte teórica os alunos vêm, mas depois eles precisam saber sentar e trabalhar. Né? Sim, que isso é determinante, né? Com certeza. E é essencial você preparar o discente, né, para a prova da OAB, como você bem disse, uma vez que a prova, né, é o que o habilita para o exercício da advocacia, né? E também vai distingui-lo ou não na sua carreira. Na verdade a OAB acaba tentando separar o joio do trigo, ou seja, saber quem tem conhecimento de quem tem muito conhecimento. Né? Porque enquanto representante assim, dos interesses do cliente, da gente, a gente tem que tentar, sim, fazer o melhor. E a gente tem que estar preparado para isso. Claro que assim, eu sempre digo para os meus alunos, eles saem com uma formação muito melhor do que a que eu saí. Porque na minha época a gente não tinha tantas disciplinas práticas, a gente tinha muita teoria e só um último ano lá voltado para as práticas. Então eu digo, você sempre tem a tendência de serem melhores profissionais até do que eu sou. E eu sempre digo, o discípulo sempre supera o mestre. Então, quem tem foco, fé, determinação, né? O aluno que é dedicado, muito pouco provável que ele vai acabar... Sim, até mesmo pelas oportunidades, né? Que exatamente. Que hoje a docência oferece, né, ao aluno. Com certeza. Outra coisa que eu vejo assim, os profissionais que trabalham com áreas práticas, a advocacia só engrandece. Por quê? Porque senão a gente fica limitado ao que estão nos manuais de direito, tá? Sim. E o que te dá mesmo a canja da profissão é a questão, né, de estar no dia a dia atuando. Eu trabalho há 24 anos na minha área e eu só trabalho com o direito do trabalho. Sou advogada só trabalhista. Então, é muito importante essa experiência passar para o aluno, sabe? Dos casos em concreto, do que acontece, claro, como se posiciona numa audiência, o que pode acontecer numa audiência. E nem tudo isso está dentro dos manuais.
né? Porque tudo que pode acontecer no campo jurídico é muito mutável, muito mutante, inclusive. Né? As relações de trabalho vão mudando, novas formas de trabalhar vão surgindo, normalmente num cenário de pandemia, né? O trabalho informal passa a ser uma busca para quem perdeu o seu emprego. Então, o profissional do direito, ele tem que estar sempre se reciclando e se atualizando com tudo que acontece. Sempre se aperfeiçoando. E essa experiência é importante para dentro da sala de aula. Claro. Eu não me visualizo sem a docência, sem a advocacia voltada para a docência. Até porque se o aluno não aproveitar esse momento, né, que é a prática que você está oferecendo a ele vai aprender a duras penas, né, aí na sequência, no exercício inicial, né, da sua função. Exatamente. Claro que a gente consegue passar, né, o máximo para que eles consigam sair com um nível de tranquilidade e começar a atuar no mercado de trabalho. E perceber que é possível, né, desenvolver um bom trabalho. Exatamente. E aí, claro, algumas coisas que todos vão passar por todas as categorias. Todo início de profissão vai ter aquela ansiedade, né, na primeira, segunda audiência, mas isso você vai melhorando. Eu digo sempre que o direito é uma profissão emblemática, assim como o golfe, né? Que o golfe, que é um esporte, quanto mais velho tu fica, melhor tu é. Porque tu pega a técnica, né? O direito realmente é uma das poucas profissões que eu vejo que quanto mais velho a gente for, melhor a gente é. Porque mais experiência a gente tem, mais a gente viu coisas semelhantes para poder ter essa experiência, claro, né? E melhores advogados a gente acaba sendo, né? Excelente, melhor argumentação. Com certeza. Você também é doutora em engenharia, né? O que levou a aprofundar seus conhecimentos nesta área? Assim, Giovana, uma coisa que me causava muita angústia, como eu trabalho na área trabalhista, trabalho muito com acidente de trabalho, eu já não queria mais ficar só no campo teórico de trabalhar a questão da esfera reparatória, tá? Porque depois que o acidente de trabalho aconteceu, que o trabalhador faleceu, que a gente tem uma série de danos que a gente chama, né, os danos ricochetes, assim, porque muitas pessoas são atingidas, porque é um projeto de família que vai embora quando o trabalhador falece. Eu não queria mais estudar só a esfera reparatória da indenização quando tem ação trabalhista. Eu queria saber por que esses acidentes acontecem, tá? Qual é, vamos dizer, em termos de percentual, em termos de estatística, por que eles ocorrem, se é por culpa do trabalhador, se é culpa do empregador, se é culpa concorrente, se é ato inseguro, condição insegura, se as duas coisas juntas num evento. Então eu resolvi ir para uma esfera mais prática e fui buscar no campo da engenharia, né, essa pauta diferenciada. E tive maior suporte, apoio dos professores da engenharia. O professor Fernando Schlosser foi meu orientador, né, foi fundamental assim na condução do trabalho e fui muito bem recebida na engenharia. Que bom. Porque são outros colegas também do direito fazendo? Não, só eu. Não, só você. Inclusive acho que fui a pioneira. Né? Mas o que eu vejo assim é que são campos tão transversais. O direito, na verdade, ele não se fecha em si. Né? O direito se abre automaticamente para outras. É o que a gente chama de uma vertente sistêmica. Sim. O direito está sempre se abrindo para receber informações de outras áreas. E isso é importante para a gente melhorar e se capacitar e aprender cada vez mais. Eu acho que o aprendizado é uma coisa contínua. Com absoluta certeza. E essa sua postura profissional, sua preocupação, né, é o diferencial do exercício do seu trabalho, né? Até porque é uma inquietação em relação a não só ao dano indenizatório, né? Depois que o evento aconteceu, como você falou, mas é a sua preocupação, na verdade, considerando o lado humanista, né? E a multidisciplinaridade das áreas, né? Assim, Giovana, eu sou uma pessoa extremamente passional, tá? E extremamente voltada a essa questão da formação humana. Tanto que o primeiro doutorado eu me lancei na área de direitos humanos e o segundo eu fui para essa área mais técnica, mais para fazer a pesquisa de campo. Porque o que eu sempre digo, assim, a gente tem ainda muito incipiente uma advocacia preventiva, sabe? As coisas chegam no advogado trabalhista quando o evento já ocorreu e aí pouco se pode fazer. Aí é só reparar dano, minimizar dano, né? Mas a ideia é que o que há de mais importante em qualquer atividade empresarial, comercial, rural, industrial, é o material humano que se tem, porque isso não se recupera. Né? Então, por exemplo, uma máquina quebrou, uma máquina variou, uma máquina deu problema, né? Isso tu consegue, né, repor. Agora, o material humano que se perde, né, e a quantidade de danos, reflexos que isso surge, né, no esteio daquela família que perdeu o trabalhador, isso é muito sério. Buscar então, a origem, né? Exatamente. Então eu fui estudar e aí assim, numa pesquisa conclusiva da amostragem,
a maioria dos acidentes poderiam ter sido evitados. Olha só que interessante. Então, assim, agora até fui quase intimada para publicar, tô fechando com uma editora para publicar o resultado da minha tese, né? Mas a questão é trabalhar em cima da prevenção. Né, o campo fértil é a prevenção, porque depois o judiciário só vai trabalhar na esfera depois não adianta da reparação, mais. Exatamente. E esse fato a distingue na profissão, né, sem sombra de dúvidas. Com certeza. Doutora Karen, e quanto à pandemia e às relações de trabalho, o que mudou neste contexto, neste cenário? As causas trabalhistas continuam as mesmas? Assim, ó, a gente tem uma demanda até bem grande de processo, porque, Giovana, ano passado a gente teve, em especial em 2020, onde muitas atividades acabaram sendo obstaculizadas, né, pela norma, infelizmente. Né, as que não eram, em especial as que não eram consideradas essenciais. Então, se criou um cenário muito complicado de insegurança, né, dos empregadores. Então, muitas empresas, quem não tinha uma boa reserva e não sabia por quanto tempo iria atuar, porque um mês estava aberto, outro mês estava fechado, 15 dias abria, 15 dias fechava, não tinha como saber se teria como condições financeiras de manter os funcionários. Então, por exemplo, tem empresas que eu presto assessoria que quem não tinha, né, muita bala na agulha de reserva, teve que se desfazer da mão de obra. Então, acabou mudando, né, porque a gente teve muita rescisão de contrato. Quem pôde segurar acabou optando pela suspensão dos contratos, que a legislação veio e deu essa possibilidade de suspender os contratos, e muita gente mudou de área. Por exemplo, o pessoal do ramo artístico em especial teve que se reinventar, né? Porque não tinham festas, não tinham eventos, né? E as pessoas profissionais que mais sofreram, eu entendo, também foram os que... A palavra do momento foi a reinvenção. Exatamente. Né? Mas que bom e importante que o direito do trabalho também acompanhou todas as nuances, né, de mercado e que se mantém atento aos trabalhadores. Sim, e a gente vê até que o olhar do judiciário sobre isso foi bem flexível, né, porque conseguiu, que nem eu digo, lidar com muita empatia, né, com os dois lados, porque não adianta, sempre o empregador é ele que assume o risco da atividade, então ele tem que saber se ele tem como manter esses funcionários a curto, médio ou longo prazo. E aí o judiciário também se tornou sensível a isso, né? Na verdade, foi um grande exercício de humanidade para todos. Foi. E o que aconteceu muito? Como veio uma informalidade maior, porque muita gente perdeu o emprego, também surgiram novas formas de trabalhar, né? Se intensificou muito o trabalho em home office, o teletrabalho, ou seja, o trabalho telepresencial de qualquer natureza. Por quê? Porque as pessoas não podiam estar nos locais de trabalho. Então foram buscar novas formas de produzir, né, para manter novos talentos, né? Com certeza. Não imaginavam que tinham tantos talentos. Exatamente. Né? Forçosamente foram em busca e conseguiram. Olha. Isso foi impressionante, realmente. Mas a tendência é coisa normalizar, a gente já está vendo que está. Exatamente. E agora, então, nós podemos afirmar que nós estamos em um momento de crescimento? Eu vejo que sim, né? Pelo menos não mais de retrocesso como a gente estava. Sim. Né? Porque na medida em que a relação econômica acaba apertando o cerco, o empregado acaba abrindo mão, às vezes, de direitos, o que não pode, né? E então a gente tem uma outra vertente de crescimento agora, né? Porque muita gente acabou precarizando as relações de trabalho, teve que precarizar, né? E os trabalhadores foram precarizados em função, ou se mantém o emprego, né? Senão a gente não consegue levar adiante. E agora não, a gente está vendo que, né, a nossa economia está voltando, a gente está conseguindo, né, fazer as coisas que fazíamos antes, né? Eu digo, agora a gente está lutando até pelo direito de respirar livremente. Né, de trabalhar livremente, sem amarras, respirar livremente, de produzir, de se juntar, de confraternizar, né? Eu sinto muita falta ainda. Todos estamos sedentos, né, desse convívio social. Com certeza. Nós vamos conseguir. Vamos. Né? E o equilíbrio econômico, né, das diversas áreas que compõem uma sociedade é um fator propulsor para o progresso, né? Sem sombra de dúvida. Não tem como a gente falar, né, numa economia forte sem produção. Né, em todos os nichos que a gente... Para o desenvolvimento de toda a cidade, né? Exatamente. Então, assim, a gente vê que as coisas estão voltando a uma maior normalidade, né? Desde no âmbito comercial, as pessoas não estão mais com tanto medo de sair às ruas, porque antigamente, depois, quando estava liberado para voltar, as pessoas tinham medo de sair. Então, o comerciante acabava não vendendo porque não tinha para quem vender. Verdade. Agora, as pessoas já estão vacinadas. Se formava uma cadeia muito negativa, né? Exatamente, as pessoas estão com mais tranquilidade. Que não tinha receptividade.
Com certeza, as coisas estão um panorama muito melhor. Que bom. E você, como um profissional bem-sucedido no seu segmento, uma personalidade que tem um trânsito em toda a sociedade santamariense, né, nos mais diversos segmentos, e é percebida como uma formadora de opinião da nossa cidade. Como você visualiza a questão do empoderamento feminino, do dito empoderamento feminino? Não só eu, como tu, né, Giovana? O que eu vejo assim, né? A gente tem que ser exemplo, né? Até porque tudo na vida, isso eu já digo até para os meus filhos, né? Filho não segue conselho, segue exemplo. Então, dentro das universidades, eu tento trabalhar de forma correta, de forma ética, de forma responsável, de forma comprometida com meus alunos. Eu sempre brinco que eu já fui paraninfa 39 vezes, né? Sim. De formandos, assim. Eu tenho uma relação... Eu acho que eu já acompanhei essas 39 vezes. Eu tenho uma relação fantástica, assim, com meus alunos, e digo sempre que a questão da docência faz com que eu perca a minha juventude de uma forma mais tardia. Porque a gente tem que estar sempre em movimento, sempre estudando, sempre atualizando. A questão da docência te faz buscar conhecimento para poder transmitir esse conhecimento. A docência não nos faz envelhecer, na verdade. Com, né? Com certeza. E eu vejo, assim, para mim, empoderamento vem de conhecimento. Né? Eu, esses dias até eu fiz uma menção à doutora Rossane Schuch Bueira, que é uma pessoa que eu tenho em estima também e admiração, botou um post, e eu fui fazer uma articulação sobre aquilo. E não é mulher, não busca empoderamento andando pelada ou andando, agora eu vou parar de exercer algumas coisas mais voltadas à vaidade, não vou me depilar porque isso é empoderamento. Não, para mim isso é relaxamento, tá? Não, para mim empoderamento vem o discurso de autoridade, para mim vem do conhecimento. Do conhecimento. Tu saber o que tu tá falando, tu saber o que tu tá transmitindo, né? E eu gosto de gente, eu gosto muito de gente, por isso que eu circulo em todos os nichos, porque eu gosto muito das pessoas. Positivamente. Eu gosto muito das pessoas e sempre tento buscar... É muito bem recepcionada por todos. Tento né? sempre buscar, Giovana, do convívio que tem de melhor. Né? Olhar nos outros o que eles têm de melhor para me dar. Né? Porque um dia a pessoa não está bem... Isso é a evolução do ser, né? A evolução do ser humano. Eu tento buscar. Por isso Enquanto nós estamos aqui, estamos em constante evolução. Eu brinco que quando eu tive o Covid, que me tirou do Covid, que eu fiquei, né, me ajudou um pouco, foram as orações, né, de todos os lados, assim, da cidade. A torcida, né? Exatamente. Positiva. Tem pessoas que me conhecem, que gostam de mim, que oraram por mim. Então, até um agradecimento aqui, né, para essas pessoas, que eu tenho certeza que elas estão aí apreciando o teu programa. Assistindo o nosso jornal aí, com certamente. Certeza. Fica aqui, então, registrada a sua opinião, né, a sua mensagem sobre a postura das mulheres, na verdade, na luta pelos seus direitos, pelo seu espaço, né, como um dos pilares essenciais aí o conhecimento, como você falou, né, e também tem muitos outros atributos, né, mas o conhecimento, ele é fundamental, né, ele é determinante, né, é como você falou, comparou com a aparência, né, conhecimento nos leva além, não é verdade? Com certeza, e eu vejo a mulher, ela tem uma tendência ainda a ter um sucesso mais fácil nas coisas que ela se determina a produzir, né, ou a trabalhar, porque a gente acaba sendo multifocal, né, a gente consegue fazer muitas coisas bem feitas ao mesmo tempo, né, e sem perder foco. A gente até tem estudos assim em áreas comerciais bem importantes, de que as mulheres estão cada vez atingindo um patamar mais alto no nível dos cargos, tá? Por quê? Porque aquela coisa, elas têm comprometimento com a família, elas sabem quanto aquele emprego é importante, então elas vão dar o melhor de si, né? Seja em que nível for. Porque elas têm uma família com uma expectativa, elas têm os filhos para prover sustento e tudo mais. Então, ela consegue administrar o todo, né? São características da mulher. E eu sempre digo para os meus alunos assim, vão atrás, porque com foco, fé, determinação, responsabilidade, né, muito estudo, a gente vai aonde quiser. Eu brinco por mim, porque na época de colégio, eu gostava mais das relações sociais do que no colégio. E o meu pai, inclusive, dizia, não, isso aqui vai ser carregadora de livro. Eu digo, tá aí, viu? A gente, no momento que tu passa a lidar com o que tu gosta e que tu faz com amor, é verdade. Né, eu sempre você é uma excelente advogada hoje. O plantio é facultativo, a colheita é obrigatória. Impossível que alguém que vai trabalhar árduo, que vai trabalhar duro, que vai se dedicar, né, e que vai buscar nas oportunidades uma forma de crescer, de conhecimento, né, não vai colher sucesso lá na frente. Com certeza. Uma coisa é consequência da outra. Né? Eu vejo assim, pelo menos, as coisas. Certamente. Doutora Karen Guinot, eu agradeço a sua presença, a sua expressiva participação aqui no jornal e as suas considerações pertinentes no bloco Direito de hoje.
Foi um imenso prazer recebê-la e volte sempre. Eu que agradeço, sempre às ordens, querida. Com Muito certeza. obrigada, muito obrigada. No próximo bloco, a presença da psicóloga clínica Fernanda Corradini. Volto após o intervalo. Giornale Giovanna Felice. Oferecimento: Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo, Imobiliária Prize, Companhia dos Bichos